Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos, quem vos saúda é o pastor Sérgio Sora. Eu estou aqui fazendo esta live, mais uma, para a glória de Deus. Gostaria que você que está assistindo esta live, você se inscrevesse no meu canal do YouTube. Meu canal no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Estamos aqui nesta live e eu quero falar a respeito do crescimento da igreja. É importante você assistir essa live. Por que a igreja crescia no passado? Este é o tema desta live. Por que a igreja crescia no passado? Vamos contar o segredo aqui. O segredo do crescimento da igreja. Esta live é muito importante. Eu gostaria que você que está entrando neste momento, nesta live, que você deixasse o seu like aí no meu canal no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Mas antes de nós falarmos sobre o crescimento, o segredo do crescimento da igreja, eu gostaria que você que está me acompanhando, me assistindo agora, através do meu canal do YouTube, que você deixasse o seu comentário, tá bom? É muito importante. E antes de entrar neste tema, o segredo do crescimento da igreja, é muito importante, eu nunca falei sobre isso. Hoje eu vou falar sobre o segredo do crescimento. Sabe por quê? Porque Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração para falar. Eu vou aqui falar o segredo do crescimento da igreja. Porque a igreja crescia. E olha que quando eu cheguei na igreja, quando eu assumi, uma parte da diretoria, a igreja não tinha um crescimento assim, e depois teve um crescimento que foi maravilhoso. Eu quero orar primeiro, e depois da oração, nós vamos então falar sobre o segredo do crescimento da igreja. Oramos a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, venha, Senhor, tomar a direção desta live. Que não seja, meu Deus, eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando, para que todos que assistirem esta live, Senhor, possa entender, possa, meu Deus, trabalhar, possa sentir um despertamento, Senhor, para que eles também possam, meu Deus, fazer Tua obra, fazer com que o Evangelho cresça, o nome de Jesus cresça, aleluia. Senhor, dai um despertamento ao Teu povo, meu Pai. Oh Deus, naquela época, na década de 90, na década de 2000, ó Deus, nesta época, o Senhor nos dava direção, como fazer a igreja crescer. Meu Deus, existia, eu me lembro, meu Pai, um corpo de obreiros, Senhor, que trabalhava, obreiro que não media esforços, meu Pai. Senhor,
Assim nós vamos relatar, meu Deus, o segredo do crescimento da obra. Aleluia! Meu Deus, não tínhamos os recursos que hoje temos. Não tínhamos, Pai. Não tínhamos internet, Pai. Não tínhamos WhatsApp. Não tínhamos, meu Deus, YouTube, Facebook. Não, meu Deus, não tínhamos nada disto, Pai. Aleluia! E a obra, meu Deus, expandia. Almas se salvavam, Senhor. Oh, aleluia! Meu Deus, naquela época, não é como nos dias de hoje, que a tecnologia, meu Deus, está avançada. Ah, meu Deus, aleluia! Quase ninguém tinha o seu carro, era ônibus, era metrô, era trem. Meu Deus, meu Pai. E o povo, Senhor, fazia obra com alegria. Ninguém olhava a distância. Ninguém olhava, meu Deus, para a dificuldade. Mas todos olhavam, Senhor, para as almas. E por isto, Senhor, hoje eu estarei aqui falando, meu Pai, sobre este segredo, o segredo do crescimento. Graças a Deus. Amém. Que todos digam amém. Então, irmãos, Deus tocou no meu coração, estava aqui, e o Senhor falou fortemente no meu coração sobre o porquê que a igreja crescia. Meu irmão, eu me lembro daquela época, um exemplo, Santo Amaro. Quem dirigia o Santo Amaro, zona sul de São Paulo, o obreiro ficava ali, um exemplo, um ano, a igreja crescia na mão do obreiro. Aí aquele obreiro saía, entrava outro, a igreja continuava crescendo. Aleluia! Eu me lembro, meus queridos, que quando eu peguei o trabalho em algumas cidades do interior de São Paulo, eu vou falar algumas aqui que tem na minha memória: Piracicaba, Botucatu, né? Botucatu, cidades que eu dirigi o trabalho, né? Piracicaba pegamos e Deus deu crescimento. O tempo que ficamos ali, a obra cresceu. O outro que veio depois de mim, a obra continuou crescendo com ele. Aleluia! Depois fui para Botucatu. Eu me lembro, foi muito dificultoso também Botucatu, interior de São Paulo. Mas Deus fez a obra e depois o que veio após mim, continuou a obra crescendo. Aleluia! É como, irmãos, a igreja de Corinto. Se você examinar a palavra de Deus, você vai ver que na igreja de Corinto, meus irmãos, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Muitos irmãos talvez não sabem, né, desses pormenores. O fundador da igreja de Corinto foi Paulo. E depois que Paulo saiu, quem assumiu a igreja de Corinto? Apolo. E a Bíblia diz, irmãos, que Apolo, ele pregava com eloquência. E tal era o poder de Deus, que a igreja com Paulo cresceu. E com Apolo cresceu muito mais ainda. Aleluia! Está vendo, irmãos, que coisa linda? Paulo inaugurou, teve crescimento, mas veio Apolo depois de Paulo e a obra teve mais crescimento ainda. Glória a Deus! Olha que coisa linda é quem lê a Bíblia, quem entende, quem estuda. Queridos,
Eu quero também dizer a vocês que naquela época, eu vou falar mais uma cidade aqui, que eu fui dirigir, fiquei por pouco tempo, fiquei ali só auxiliando, esperando chegar um pastor, porque o outro que estava lá saiu, aí me levaram para Lins, me mandaram para Lins, e chegando lá em Lins, né, eu solteiro, jovem, assumi lá a igreja, até a igreja preparar outro pastor para assumir Lins, mas foi uma bênção, pena que não tem a foto. Eu conheci uma família muito abençoada, que me recebeu na casa deles, que me acolheu na casa, nesse tempo que eu fiquei lá em Lins, né? Eu dormia na casa deles, eles eram proprietários de uma padaria, né? Uma padaria lá em Lins, e era muito famosa a padaria deles. Eu me lembro que eu ia lá na padaria durante o dia, né? Ficava lá. Uma vez eu coloquei até um gorrinho de padeiro, uma blusa branca, e aí os irmãos lá me ensinaram, né, a fazer pão. Como era final de ano, eles estavam fazendo panetone na padaria. Eu me lembro até hoje. Estavam fazendo panetone. E ali, meus queridos, eu fiquei por um período, eu creio, de 60 dias no máximo. A igreja teve um crescimento. A igreja teve um crescimento na cidade de Lins, interior de São Paulo. Então, meus queridos, quando um saía, entrava um outro pastor, a igreja crescia. A igreja não caía. Graças a Deus. O que saía deixava a igreja abençoada, e o que entrava dizia: não, eu não posso deixar cair, eu não posso deixar a igreja fracassar, senão vai ficar feio para ele, né? Meus irmãos, Rio de Janeiro, quando eu peguei a igreja do Rio de Janeiro, só tinha na Rua da Conceição 178, era um salão pequeno. Peguei a igreja ali abençoada. Quem dirigia? Pastor Laércio Paula das Neves. Ele, um homem de Deus, a igreja abençoada, a igreja cheia com o pastor Laércio. E eu então, quando peguei o trabalho, né, que assumi o trabalho do pastor Laércio, eu novinho de crente ainda, assim, não tinha tanta experiência. Meu irmão, naquela época, eu falei: não, eu tenho que dar o meu máximo, né? Eu tenho que dar o meu máximo aqui. Eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar aqui nesse Rio de Janeiro. Eu tenho que lutar. Eu tenho que dar o meu máximo. Eu não posso deixar cair. Era assim o nosso pensamento. O nosso pensamento era este: não posso deixar cair. Aleluia. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Era isso que fazia a igreja crescer, irmãos. A gente assumia a responsabilidade. Aleluia. Igreja, nós não deixávamos atrasar aluguel. Nós não ficávamos pedindo dinheiro para pagar aluguel. Era muito difícil. Só em algum caso, muito assim como Piracicaba, que eu cheguei lá, não tinha mesmo. Mas foi apenas 1 mês, 2 meses, que Campinas mandou dinheiro lá, e isso parte do aluguel, porque antes mandava todo mês o dinheiro todinho do aluguel. Com 2 meses que eu fiquei lá, só foi preciso mandar parte, e no 3º mês já não precisou mais do dinheiro do aluguel. Irmãos, Deus fazia a obra crescer tremendamente. Eram homens de Deus na frente de trabalho, homens que tinham compromisso. Não é como hoje em dia, o obreiro não está nem aí. Ah, não deu? Fecha. Ah, não deu para pagar aluguel? Ah, se vire, que escandalize. Como tem igreja por aí que não tem compromisso, irmãos? Não paga aluguel em dia, atrasa o aluguel, é escândalo, porque a igreja está devendo, está sendo, né, processada devido ao aluguel atrasado.
Porque são pessoas que não têm compromisso, não têm responsabilidade, meus irmãos. Naquele tempo, irmãos, a gente deixava, como cooperador, já assalariado da obra, a gente deixava muitas vezes de pegar o nosso salário para não deixar as contas da igreja atrasar. Hoje em dia, é muito difícil isso. Tem obreiro que não está nem aí. Se cair, caiu. Se subir, subiu. Se foi para frente. Por quê? Porque são obreiros que não têm aprovação de Deus. Obreiro, para ter aprovação de Deus, para dirigir um trabalho, irmãos, primeiro tem que ter comprometimento. Obreiro de oração. Obreiro que faz desafios com Deus. Aleluia! Desafios com Deus. E são poucos que existem nos dias de hoje. São poucos. Aleluia! Eu me lembro no Rio de Janeiro, meus irmãos, conforme eu estava dizendo, o pastor Laércio entregou para nós trabalho abençoado. E aí nós tivemos que dar conta do trabalho para crescer ainda mais. E para isso tivemos que, jejuar, orar, vigília, campanha. Era campanha de jejum direto, irmão. Jejum, oração, vigília. Eu fazia campanhas de vigília, meus irmãos. Não era fácil não, irmãos. Não era fácil não. Mas Deus aprovava. Deus aprovava, irmãos. Impressionante como Deus aprovava. Aleluia. Meus queridos, eu me lembro que naquela época, quando saí do Rio de Janeiro, eu passei o trabalho, se não me engano, foi para o pastor Odair. O pastor Odair pegou o trabalho abençoado, ele fez o trabalho crescer ainda mais. Olha que coisa linda. Assim era a obra. O obreiro pegava do outro, irmãos, a igreja crescia. Depois eu me lembro que eu voltei para o Rio de Janeiro. O pastor Odair foi para Belo Horizonte. E o trabalho crescia. O trabalho dobrou. Isso tudo, irmãos, é porque Deus via o trabalho. Eu me lembro quando eu fui dirigir a sede mundial, meus irmãos. A igreja, ela dobrou. Eu me lembro que quantas sedes fizemos lá. Osasco, Santo Amaro, São Bernardo. Meu Deus, eram muitas sedes. Glória a Deus. Eram muitas sedes. Guarulhos, né? Eu me lembro que tinha lá o presbítero Renê na época, né? Presbítero Renê, que sempre está participando das minhas lives aqui. Ele trazia ao povo, irmãos. Eu não sei se é Osasco ou Guarulhos. Se não me engano era Guarulhos. O presbítero Renê. Ele trazia caravanas. Meu Deus, que alegria. Ele trazia aquele povo com fé, com alegria para participar dos cultos. Era uma bênção, irmãos. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu era ainda cooperador, hein? Eu já relatei isso aqui várias vezes. A primeira igreja que eu fui dirigir, meus irmãos, como capital, foi Vitória do Espírito Santo, né? A primeira igreja que eu assumi, capital, não estou dizendo interior, foi Vitória do Espírito Santo. Eu ainda cooperador, meus irmãos, fui dirigir Vitória do Espírito Santo. E sabe quem dirigia lá, antes de eu entrar lá? Na época era o presbítero Aparecido Alexandre, Aparecido Alexandre, né? Que depois ele foi para Campinas. E olha, era um homem que conhecia a Bíblia, era um homem que pregava muito, sério. Eu não via ele dar risada. Eu creio que os irmãos de Vitória do Espírito Santo mais antigos devem se lembrar do presbítero Aparecido Alexandre, né? Aí, meus irmãos, eu fui assumir o trabalho dele. Olha que coisa. Eu fiquei até meio receoso. Alguém pensa que a gente não tem medo? Tem. Aquele receio, vou pegar o trabalho de um homem, um presbítero, né? Conhecido, usado, conhece muito a Bíblia.
Mas Deus, irmãos, Ele não estava olhando, Deus não estava olhando para nós como os homens olham. Assim, Deus não olhou para Davi, né, como os homens olharam. O próprio profeta Samuel, ele falou com o senhor Jessé, o pai de Davi, para passar um por um dos filhos de Jessé. Ele mandou passar primeiro os mais fortes, os mais experientes, mas não tinha sido nenhum daqueles que Deus havia escolhido para ser ungido. Porque Deus, irmãos, Ele não olha como o ser humano olha. Aleluia. Quantas vezes nós olhamos com estes olhos que nós temos e achamos que Deus faz igual a nós, e não é. Deus, irmãos, Ele olha diferente. Deus, Ele faz muitas vezes coisas que nos surpreende. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu digo uma coisa, meus irmãos, naquela época, homens de Deus assumiam o trabalho não caía. Poderia passar a luta que fosse, mas o homem de Deus segurava lá o trabalho. O homem de Deus, olha, ele não saía do altar, ele não saía da igreja. O trabalho não caía, meus irmãos, não caía. Hoje, é tão diferente hoje, meus irmãos, tão diferente. Hoje está complicado. Muitos obreiros, meus irmãos, deixaram de ter aquele amor pela igreja, pela obra. Perderam aquele, sabe, irmãos, aquele sentido, né? Aquele poder de Deus. Oh, aleluia! Que antigamente, meus irmãos, os obreiros tinham. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te canta lá, basuri, canta lá, balaias. Aleluia. A igreja crescia. A igreja, meus irmãos, avançava. A igreja, meus irmãos, triunfava. Oh, glória a Deus. Te clama lá, basuri, canta lá, balaias. Deus fazia até as leis serem mudadas para a igreja não ser prejudicada, para o crescimento da obra não ser parado. Deus fazia coisas tremendas. Sabe por quê? Porque havia compromisso, havia comprometimento, havia responsabilidade, havia homens de Deus diante do trabalho, homens que eram capacitados por Deus. Alabadoricanta, labassuriricanta, labalaias. Homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, irmãos. Ele canta, labassuriricanta, labalaias. Aleluia. Obreiro tinha que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Obreiro tinha que ser cheio do Espírito Santo. Obreiros tinham que saber fazer propósitos com Deus. Obreiros tinham que ter fé, para transmitir fé para as pessoas. Aleluia. Hoje está faltando homens cheios do Espírito Santo. São poucos. Existe sim, mas são poucos. Deus tem que levantar homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Homens usados por Deus. Reclama lá, basuri de canta lá, balaias. Homens que não temas, que não tem medo de mandar um paralítico levantar e andar. Oh, aleluia. De orar para um morto ressuscitar. Ori clama lá, basuri de canta lá, balaias. Aleluia. Ori clama lá, basuri de canta lá, balaias. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aquele tempo, irmãos, não existia fábrica de pastores, como nos dias de hoje. Hoje existe fábrica de pastores. Aquele tempo, para você ser obreiro, você tinha que, olha, fazer calo no joelho, orando,
Aleluia. Era oração, 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 oração. Era clamor, clamor, clamor. O obreiro fazia até calo no joelho. Aleluia, aleluia. Era muito, meus irmãos. Era uma bênção, era uma bênção, era uma bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, existia uma regra, e a regra era buscar a Deus, se encher do Espírito Santo. Aleluia. Não tinha obreiro fraco não, irmãos. Aleluia. Era a coisa mais difícil você ver um obreiro fraco. Não, era a coisa mais rara. E quando um obreiro estava fraco, aleluia, os que estavam cheios do Espírito Santo se aproximavam dele, se aproximavam do obreiro, oh glória! E a presença de Deus se manifestava naquele obreiro que estava sentindo fraqueza, e o levantava, e o colocava de pé, oh glória! Era a coisa mais linda, meus irmãos. Hoje, se você vê um obreiro fraco, aí tem outro que quer derrubar mais ele ainda, quer pisar mais, quer, meus irmãos, massacrar ainda mais. Oh, aleluia! É muita inveja, é muita, sabe, irmãos, murmuração, contendas, fofocas, aleluia, pessoas que ficam, meus irmãos, somente pensando, o que eu vou fazer para mim poder me aparecer mais do que aquele outro. Hoje em dia, meus irmãos, muitos querem se aparecer, aleluia. Meus irmãos, vamos parar com isto, meus irmãos. Vamos parar com isto, meus irmãos. Aleluia. Vamos tomar atitudes, porque Deus está querendo, meu irmão, aleluia, pessoas de compromissos. Pessoas que queiram compromisso, comprometimento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres, aleluia, que queiram comprometimento com Ele. Compromisso. Glória a Deus. E era assim, meus irmãos. Era assim como estou relatando. Aleluia. Homens, mulheres de Deus, pessoas, meus irmãos, comprometidas, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que tinham, meus irmãos, e sabiam que padeceriam pelo nome de Jesus. Irmãos que dormiam no banco da igreja, irmãos que dormiam no banco da igreja. Vê se hoje, meus irmãos, alguém dorme no banco da igreja. É muito difícil, é muito raro. Glória a Deus. Irmãos que pegavam a vassoura, obreiro, dirigente da igreja, não tinha vergonha não. Ele pegava, irmãos, a vassoura, limpava o banheiro, limpava a igreja, lavava a igreja. Glória a Deus, declama, labassura e canta, labalaias. Aleluia. Não tinha grandeza entre os irmãos. Não tinha esse negócio de um ser melhor do que o outro. Havia respeito. Respeito. A gente se aproximava de um pastor. Naquele tempo era muito difícil, pastor. Não era fábrica que nem hoje. Para ser pastor naquele tempo tinha que, meu Deus, para chegar a presbítero já era difícil. Meu irmão, eu demorei não sei quantos anos para chegar a presbítero. Entendeu? Hoje em dia tem irmãos que estão na igreja, nem sabe o que é ser um obreiro, nem sabe o que é ser um cooperador, e já quer ser pastor. Ah, eu tenho que ser pastor. Não, sou pastor. Não, eu sou isso. Irmão, se humilhe, irmão. Nós não somos nada. Aleluia. Nós não somos nada. Deus é tudo, meus irmãos. Nós somos cooperadores.
Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos, meus queridos, ficar nesta peleja. Hoje em dia é um pelejando contra o outro. É um querendo se mostrar para o pastor o exaltar. Nós temos que nos mostrar para Cristo, para Jesus, irmãos, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha o irmão falando, ó, evangelista Sérgio Cruz. Eu, Sérgio Cruz, lavava banheiro em Santos no ano de 92. Tá vendo, irmão, como é que era? Ano de 92, tá vendo? Olha. 92, 2002, 2012, 2022. 33 anos, né? Há 33 anos atrás, tá vendo? Olha, o irmão evangelista falando aí, ó, lavava banheiro. Hoje, vê se tem algum evangelista que lava banheiro, meu irmão. Vê hoje se tem algum evangelista. Nem diácono quer lavar banheiro, quer limpar a igreja. Não. Obreiros também. Meu Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos, eu sinto quando eu chego na igreja. Outro dia eu vi a igreja, irmãos, o tapete da igreja tão sujo. Eu peguei a vassoura, aí que eu comecei a varrer o tapete da igreja. Aí o irmão lá viu, não deixa que eu vou fazer, pastor, eu vou fazer. Porque ele viu eu pegando a vassoura. Senão não faria. Quantas vezes a gente vê hoje o banheiro da igreja imundo, sujo. Aquele tempo não ficava sujo não, irmãos. Sempre tinha irmãos cuidando do banheiro com alegria, com prazer. Hoje, ninguém está nem aí. O banheiro pode estar sujo, o banheiro pode estar, né, mal cheiroso. E não tem ninguém aí. Eu me lembro de outra coisa, irmão, interessante. As pessoas doavam as coisas para a igreja. Aleluia. Doavam as coisas. Irmão, a igreja era igreja. A igreja era igreja. Aleluia. A igreja era igreja. Por isso se chamar igreja. Olha, irmã Alane Mello, olha. Amo limpar a igreja, é bênção. Ver a casa do Senhor limpinha. Tá vendo, irmãos? Ela ama, né, limpar a igreja. Limpar a igreja. Então veja bem, irmãos. Pronto, já veio o irmão aqui falar que eu era inchado. Vou até, irmão, desculpa, tá, irmão? O assunto não é lembrar de 50 anos atrás. Eu era duro? Era. Mas Deus sabe porque tinha que ser duro também. Deus sabe. Você tinha que ter autoridade, ser duro. Não vai pensar que era fácil não, irmãos. Porque tinha muitos obreiros também naquele tempo, aproveitadores. Tinha também os aproveitadores. Ah, irmãos, os irmãos não queiram saber o que eu enfrentei de obreiros, meus irmãos, né? Carnais. Eu estou falando dos espirituais, mas tinha os carnais também. É porque hoje a internet, as redes sociais propaga mais. Aquele tempo não tinha internet para propagar, né, as coisas erradas que os obreiros faziam. Tinha obreiro que roubava a igreja, tinha obreiro que não tinha temor, mas tudo isso, irmãos, Deus manifestava. Deus mostrava tudo. Então não adiantava a pessoa fazer coisa errada. O Espírito de Deus mostrava. O Espírito de Deus, sabe, irmãos, era coisa tremenda. Não tinha a tecnologia de hoje, mas tinha o Espírito Santo, que tudo via. Entendeu? Que tudo via. E eu, muitas vezes, me revoltava. Aí os irmãos falavam, irmão Sérgio era bravo. Não era, irmãos. Irmão, o próprio Jesus, quando viu a maneira que estavam fazendo dentro do templo, ele pegou o chicote e desceu lenha. Imagina que os fariseus falaram de Jesus naquele tempo, né, irmãos? Esse Jesus aí é muito bravo. Esse Jesus sem educação. Pensa que Jesus não deu duro também, não? Quando ele deu o sermão da montanha, ele falou, ai de vós, escribas e fariseus, né, que limpai o exterior do copo, o exterior do prato,
o exterior de uma vasilha, mas o interior está todo sujo. Jesus chegou a falar tão duro com os fariseus que chamou eles de sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, que por fora eram bem cuidados, né? Aqueles sepulcros que por fora era bem pintado, por fora tinha até flores, né? Mas por dentro era o quê? Por dentro era apenas ossos, podridão. Então Jesus, irmãos, comparou essas pessoas, né, como sepulcro caiado, né, bonito por fora e feio por dentro. Meu irmão, então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem pessoas, meus irmãos, tem pessoas que gostam muitas vezes de apontar o dedo, mas não sabem que a gente passava. Obreiro que ia para boate, obreiro que ficava bebendo, tudo isso Deus entregava nas nossas mãos. Agora você quer que aquilo, irmãos, me deixava revoltado. Se eu falar que não, estou mentindo. Eu ficava revoltado, irmãos, de ver aquela maneira com que aqueles obreiros, daquela forma que os obreiros agiam. Entendeu, irmãos? Da forma que muitos obreiros agiam. Mas esquece os obreiros. Isso era minoria, tá, irmãos? Era minoria. A maioria eram cheios do Espírito Santo. Vamos deixar essas tralhas para o lado, né, irmão? Vamos deixar esses tropeços para o lado. Vamos falar de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus, irmãos, Ele quer homens e mulheres de Deus, que assumam compromisso. Esse é o objetivo desta live. Jesus quer homens e mulheres que assumam compromisso com Ele. Meu irmão, eu estou aqui, irmão, porque eu quero ver obra crescer. Teve irmãos aí que dizem, pastor, vou trazer você aqui na minha igreja. Você tem que falar com o pastor Franklin. É ele que cuida da minha agenda. Inclusive, irmãos, este ano, provavelmente, já no mês de março, nós vamos reabrir a igreja Vida em Cristo em São Paulo. Aí tem um homem de Deus, não vou dizer o nome dele ainda, tá, irmão, para ninguém persegui-lo. Ele já está vendo aí na zona sul de São Paulo, aí para o lado do Jardim Ângela, a nossa primeira igreja que vai ser aberta aí. Ele vai abrir, se Deus quiser, mais ou menos no mês de maio, eu estarei indo com a minha família para São Paulo, né? Pastor Frank, ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro. O povo adora o pastor Frank, ele aqui no Rio. Eu vou para São Paulo, dirigir aí o trabalho. E vamos abrir depois uma também em Guarulhos, né? Não agora, depois. Vamos abrir primeiro lá na Zona Sul, no Jardim Ângela. Num bairro do Jardim Ângela, tá? Não é no centro do Jardim Ângela, não. Depois, o irmão lá vai continuar dirigindo. E junto comigo ele vai abrir também. Já tem um outro pastor lá em Guarulhos. Nós vamos abrir Guarulhos. Amém, Jesus? Tem outro irmão pedindo para abrir em Osasco. Deus proverá. Mas enquanto isso, irmão, vão fazendo aí, olha, ponto de pregação. Vamos fazer ponto de pregação. Vai aí pôr na sua casa como um ponto de pregação. Fala conosco, fala, pastor, eu quero colocar um ponto de pregação na minha casa. Aleluia! Porque, irmão, ponto de pregação não precisa pagar aluguel, não precisa pagar despesa nenhuma. É só reunir o povo ali e uma vez por semana ir lá, pregar, glorificar a Deus, exaltar. Você mesmo pode fazer isto. Então os irmãos que queiram fazer da sua casa um ponto de pregação, entre em contato com o pastor Franklin, ele que cuida desta área, tá? Telefone, o DDD é 21, Rio de Janeiro, 992 59 8694. 992 59 8694. Você pode falar direto neste número aí com o pastor Franklin, tá bom? Queridos, é muito abençoado quem acredita no poder de Deus. Olha, eu queria que você me conhecesse melhor, indo no meu canal do YouTube. Vai lá, tem uma irmã aqui, olha, a Andressi
Camargos, ela diz: quero conhecer o Senhor, pastor. Irmã, nós estamos no Rio de Janeiro, nossa igreja é no Rio, no Meia. Se tem alguém do Meia que queira nos conhecer, então seja bem-vindo aqui. A irmã Andressi é lá de Mato Grosso do Sul, né? A capital, Campo Grande. Amém. Então note bem, irmã Andressi, primeiro vai no meu canal do YouTube, nos conheça melhor lá, tá? No meu canal do YouTube. Inclusive, quem ainda não pertence ou não conhece o meu canal, vai lá, irmãos. Eu queria até que você escutasse a mensagem de domingo agora, domingo que passou, que nem amanhã eu vou estar pregando, amanhã 10 horas da manhã. Mas depois eu vou até colocar a pregação no meu canal do YouTube, a pregação de amanhã. Mas eu queria que você fosse lá escutar a pregação de domingo, dia 5, que foi São Lucas, capítulo 5, verso 27. São Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vai lá, meus irmãos, no meu canal, se inscreve no meu canal no YouTube. Lá você vai nos conhecer melhor, tá bom? Lá você vai nos conhecer melhor. No meu canal, no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial, tá bom? Olha, eu creio que vocês estão vendo aqui, né? Vocês vão ver a foto, né, de quando eu era cooperador, nesta live aqui. Vocês vão ver a foto de quando eu era cooperador. Amém? A irmã Andressi, eu morei no Jardim Ângela muitos anos. Hoje estou na capital do Mato Grosso do Sul. Ô, minha irmã, que pena, né? Nós vamos abrir agora o mês de março, lá em Jardim Ângela, né? Zona Sul de São Paulo. Mas então, irmãos, eu queria muito que os irmãos que queiram se unir conosco entrassem em contato pelo telefone, repito, o número 0, a operadora é 21, né? 21 9 92 59 8694, tá? Repetindo, 9 92 59 8694. Amém? Então, meus queridos, eu gostaria muito que vocês entrassem em contato nesse número e dissesse: pastor, quem vai te atender é o pastor Frank, pode chamar, ele vai te atender. Pastor, eu queria colocar um ponto de pregação aqui, olha, né, na minha casa, estou cedendo a minha casa aqui para nós fazer um ponto de pregação, tá bom? Faz isso, irmãos, Deus vai te abençoar, tá bom? Então, naquele tempo, irmãos, pegávamos a igreja de um, a obra crescia. O obreiro, quando pegava o trabalho de outro, não era só eu, não. Tantos obreiros, homens de Deus, que pegavam, meus irmãos, o trabalho de um, crescia mais. Quantas vezes ia para lá um obreiro que ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por aquele obreiro, né? Eu já vi obreiro, meus irmãos, que nem lê a Bíblia direito sabia. Nem lê a Bíblia direito, hein? Mas era de consagração, de oração, e a igreja crescia, meus irmãos. Impressionante. Eu me lembro que o pastor Odair Gomes, ele foi dirigir Belo Horizonte, né? Depois de Belo Horizonte, ele foi para Vitória do Espírito Santo, né? Passou também lá no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto. E Deus era com ele de tal maneira também, irmãos. Eu me lembro que todos esses obreiros, né? O pastor Odair Gomes mesmo, eu o chamei para a obra quando eu estava em Vitória do Espírito Santo. Lá em Vitória do Espírito Santo, ele foi o meu tesoureiro. Começou como tesoureiro. E depois, também o pastor Alberto Sá Cavalcante, que dirigiu também Niterói, Rio de Janeiro, né? O pastor Alberto Sá Cavalcante, ele estava lá no Ceará, né? E eu chamei, solteiro, todos eles solteiros na época, pastor Odair solteiro, o presbítero Alberto Sá Cavalcante, também solteiro, hoje pastor também, muito abençoado por Deus. E o pastor Alberto, né? Ele veio
lá do Ceará e começou a trabalhar, sabe onde? Na rádio, a Rádio Capixaba, juntamente comigo. Então, irmãos, era uma bênção. Tudo crescia, meus irmãos. A obra crescia, expandia. O obreiro ia, meus irmãos, com alegria. O obreiro ia pregar com amor. O obreiro ia, meus irmãos, fazer a obra com alegria. Então, irmãos, eu queria muito que vocês, irmãos, olha, nos ajudassem em oração, em jejum. Quem puder nos ajudar também, irmãos, financeiramente, ajude. Porque a igreja não pode crescer sem a parte financeira. Né, irmãos? Não pode crescer. E nós precisamos de você. Nós precisamos que você arregace a manga, né, da sua camisa e lance a mão no arado e nos ajude, irmãos. Nos ajude. Deus vai te recompensar. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Queria continuar aqui, mas as horas estão muito avançadas, né? As horas estão muito avançadas já. Eu sei que tem muitos irmãos aí, olha, que têm nos acompanhado. Inclusive, irmãos, teve live que eu fiz hoje, está lá no meu canal do YouTube. Entra lá no meu canal, irmãos. Participa das lives que estão lá, ao vivo no meu canal. Pastor Sérgio Sora Oficial. Entra lá, meus irmãos. Entra lá e assiste a pregação, escuta, porque está somente o áudio, não tem vídeo. É só o áudio da pregação de domingo, irmãos. Escuta esta pregação. O irmão Jean, ora a meu favor, pastor, sou afastado. Irmão Jean, vai lá no meu canal do YouTube. Você já está no meu canal, irmão Jean? Vai lá, assiste lá a mensagem de domingo. Está lá no meu canal. Gente, é muito fácil. É só ir no YouTube e digitar Pastor Sérgio Sora Oficial. Pastor Sérgio Sora Oficial. O irmão Valdir diz: a paz, meu irmão, venha, irmão, trazer uma igreja aqui em Maringá, Paraná. Sou ouvinte de muito tempo, precisamos desta obra. Ô, meu irmão Valdir, liga para o pastor Franklin, por favor, olha, telefone 99259 8694, o DDD 21, 99259 8694. Fala com ele, tá? Ele vai anotar lá tudo direitinho. Aqui não tem como a gente falar, né, sobre abertura, sobre crescimento maior, sobre como fazer para fazer a obra, porque estamos numa live. Mas pode entrar em contato com ele pelo telefone que eu passei, tá bom, meu querido? Olha aí, ó. Então, irmão Jean, se inscreve no meu canal. E não esqueça, quando você se inscrever no meu canal, aperta lá o sininho, meus irmãos, para toda vez que chegar um vídeo, você ser notificado, tá bom? Para toda vez que chegar um vídeo lá, vai ser notificado para você assistir aquele vídeo. E, irmãos, eu tenho certeza que os vídeos que nós temos colocado no canal vai ser para edificar você, irmão. Edificar. É isso que nós temos que fazer hoje em dia. Edificar a fé, edificar a vida espiritual dos irmãos. É isso que nós temos que fazer. Procurar edificar, irmãos. Porque para derrubar tem muitos. Para derrubar hoje em dia, meus irmãos, tem muitos. Mas para edificar tem poucos. Para falar mal nos canais aí do YouTube tem muitos. Outro dia, meus irmãos, eu comecei a falar bem do missionário Davi Miranda. Teve pessoas que dizem: ah, deixa a vida do missionário para lá, deixa a família Miranda para lá. Irmão, eu nunca vou deixar de falar das bênçãos. O missionário que teve os erros dele, teve. Como eu também já tive meus erros, como você também já teve. Todos nós já tivemos erros terríveis, irmãos. Mas nós não vamos, irmãos, ficar falando de erros. Nós não vamos ficar falando, meus irmãos, das coisas negativas que aconteceram. Aleluia. O missionário errou. Quantos homens de Deus erraram, meus irmãos? Davi,
Vamos falar mal de Davi então? O rei Davi, ele errou. Vamos agora ficar criticando o rei Davi? Vamos ficar apedrejando ele? Porque ele errou também, né? Ele cometeu o erro, né? Com uma mulher que não era mulher dele. Aleluia! E ele mandou até praticamente assassinar o capitão, o comandante do seu exército, para ficar com a sua mulher. Então vamos agora também criticar Davi? Vamos apedrejar Davi? Nem o Deus que nós servimos o apedrejou. Nem o Deus que nós servimos. Aleluia! Quem é você, meu irmão, para ficar aí? Eu fico vendo, meus irmãos, quantos irmãos que ficam nos canais do YouTube aí só para falar mal. Meu Deus, que coisa feia. Vamos usar isto para levantar as pessoas, para ajudar as pessoas que estão fracas, frias, abatidas, se levantarem, meus irmãos. Aleluia, para Deus levantar uma nação que ganhe almas, que vá adiante. Meus irmãos, quantos homens de Deus que erraram. Lembra do Manuel de Melo? Manuel de Melo, muitos irmãos nem lembram dele. Ele foi o fundador da igreja O Brasil para Cristo. Naquela época, meus irmãos, não tinha internet, não tinha, né, as mídias que temos hoje. Houve um grande escândalo lá, né, com o missionário Manuel de Melo, homem usado por Deus. Homem usado por Deus, irmãos. Mas errou. Mas agora vamos apedrejá-lo? Vamos condená-lo? Ele já está na glória com o Senhor. Deixa a pessoa descansar lá, meus irmãos, do seu trabalho. Aleluia. Como Davi, o rei Davi, deixa ele lá, descansando do seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu falo. O missionário Davi Miranda errou, cometeu erros, cometeu. Mas ele também teve os acertos dele. Os acertos, mas ninguém olha os acertos dele, né? Só olham o erro. Aleluia. Como outro dia aqui eu estava falando do irmão pastor Joel Miranda, que Deus já o recolheu também. Ele tinha erro? Tinha também. Mas todo mundo olhava, o próprio Deus olhava a fortaleza daquele homem, as almas que ele ganhou, né? Aqueles homens que trabalharam para Jesus, como Joel Miranda, né? Alguém falou outro dia aqui, mas ele tinha erro, ele tinha não sei o quê. Não interessa. Não interessa o erro dele, meus irmãos. Interessa as qualidades. Deus, irmãos, Ele olha as qualidades. Graças a Deus que Deus é Deus e perdoa. Deus é Deus e apaga as transgressões. Porque se Deus fosse como os homens, como os seres humanos, ninguém viveria então, irmãos. Sairiam apedrejando todo mundo, porque todos pecaram. Não existe um justo sequer sobre a face da terra. Deus olhou lá do céu, aqui para a terra, e não viu um justo sequer. Um único justo. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecaram. E Deus os expulsou? Não. Deus preferiu mandar Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdoar o pecado, para resgatar as vidas. Aleluia. Deus é assim, irmãos. Pena que os homens não são como Deus. E nunca serão. Porque o ser humano, irmãos, tem a grandeza, a vanglória. O ser humano, meus irmãos, não sabe perdoar. O ser humano, meus irmãos, só sabe criticar. Tem gente que critica até Jesus. Critica, meus irmãos,
até o próprio Deus. Por quê? Porque não alcançou o seu objetivo? Deus é culpado? Deus é culpado desta pessoa da tua família morrer? Deus é culpado de você perder o teu emprego? Deus é culpado de você não ter os seus sonhos realizados? Não culpa Deus não, irmãos. Nós somos os culpados. Nós erramos. Nós erramos, irmãos. Que Deus abençoe. Aleluia. O irmão aqui, pastor, desculpa eu falar. Então, bom, está aqui. Mas o povo fala demais. Sabe atacar demais. Você sabe porque eles não falam do amor de Cristo, né? Amém. Não entendo. Quis entender aí. Mas, irmãos, vamos lá. O irmão aqui, ó. Tem uma mulher no YouTube que odeia o missionário e vive usando o canal para difamar. Isso é terrível. É verdade. Infelizmente, né, irmãos? Olha aí, o telefone está aí, tá, irmãos? Olha, apareceu aí agora o telefone, depois que eu estou terminando aqui a live. Que pena. 21 9 92 59 8694. Então, se você quer que eu vou pregar na tua igreja, eu vou com alegria, tá bom? Eu vou com amor, tá bom? Olha aí, ó. Irmão Marcelo Gomes, eu e minha esposa moramos com o pastor Joel Miranda na Serra da Cantareira. Tinha falhas? Claro. Mas tinha muitas qualidades, inclusive exercer o perdão. Olha que linda esta palavra que o irmão pastor Marcelo está falando aí, ó. Ele chegou a morar com o irmão Joel Miranda, ele e a esposa dele, né, morando junto com o pastor Joel na Serra da Cantareira. Tinha falhas? Claro. Ele mesmo está dizendo claro. Mas tinha muitas qualidades, inclusive exercer o perdão. Graças a Deus. Coisa linda. Aleluia. Coisa linda é perdoar, irmãos. Perdoar. Coisa mais linda que existe. Então, olha aí, meu querido. Que Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus. Beijão no coração de vocês. Vão lá no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial, tá? Vai lá. Escuta a mensagem de domingo, irmãos. Inclusive, quem quiser pôr a mensagem lá na sua casa, é só você pegar o som, clicar na mensagem, vai escutar, põe o som na sua casa aí do celular e reúne a tua família e vai louvar a Deus, irmãos. Vai buscar a Deus ali com a sua família através dessa mensagem que foi falada domingo. São Lucas capítulo 5, versículo 7. Até me esqueci aqui agora, mas está lá no canal. Tá bom, meus queridos? Vai lá, assiste os vídeos que estão no meu canal. Tá bom? Deus abençoe você. Forte abraço. Bom descanso para vocês, irmãos. Em nome de Jesus. Amanhã, 10 horas da manhã, estou pregando na nossa igreja no Meier, Rua Frederico Meier, número 20. A irmã está dizendo, cadê a oração? A oração foi feita lá no início, aqui da live, tá bom, irmã? Já oramos no início, tá certo? Ah, tá ali, ó, Lucas 5, 27, tá bom? A oração foi feita no início. Mas quer que eu ore de novo, irmã? Oramos. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor dos exércitos, te clama labassuriri canta labalaias. Senhor, quero entregar esta live nas tuas mãos, Pai, que cada pessoa que escutou esta live, Senhor, ela possa, meu Deus, sentir, meu Deus, na vida dela, ó Deus, um despertamento espiritual, um despertamento que desce dos céus, aleluia. Oh Espírito de Deus, dai esse despertamento ao teu povo. Ah, Senhor, como diz a tua palavra, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos
e Cristo te esclarecerá. Meu Deus, dai despertamento ao teu povo, desperta os que dormem, Senhor, desperta aqueles irmãos, meu Deus, que têm os dons e não estão colocando estes dons em prática, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, te canta labassuri, canta labalaias. Meu Deus, ensina o teu povo a perdoar, ensina, Senhor, o teu povo a trabalhar, a fazer a tua obra, conforme, Senhor, esta live que nós falamos aqui hoje, porque, Senhor, eu pedi para que o Senhor falasse por nós, que o Senhor falasse na nossa boca, e o Senhor falou. Tenho certeza, meu Deus, que o Espírito Santo falou no coração do teu povo. Oh, meu Deus e meu Pai, como é gostoso, Senhor, nós clamarmos a Ti. Clama labassuri, canta labalaias. Oriri clama labasturi, canta labalaia, ribicanda labalaias. Como é gostoso, oriri clama labassuri, canta labalaias. Como é gostoso, oririanda labalaias, nós estarmos, Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Meu Deus e meu Pai, Senhor, dai despertamento à tua igreja, dai despertamento ao teu povo. Senhor, perdoa os pecados daqueles que estão se humilhando, meu Deus, aqueles que estão derramando lágrimas agora, aqueles que estão se humilhando, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que se humilha será exaltado. Oh, meu Deus, levanta obreiros, levanta homens, levanta mulheres de Deus, meu Pai, para fazer este grande avivamento comigo. Oh, Deus, levanta pessoas que estão, Senhor, aleluia, Senhor, na fé, na confiança, Senhor. Levanta, Senhor, o povo que está precisando da tua unção, da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, aleluia, e que todos digam amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, clama, labassuri, canta, labalai, aleluia. Deus abençoe você, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos que transmitiram aí, né, em redes, mandaram, compartilharam, né? Que Deus abençoe. É verdade, irmão Gerson. Aleluia. Olha que benção. Quem concorda que o pastor tem que fazer caravana com ônibus igual antigamente? Levar o povo, o bom samaritano. Quem lembra? É lógico. Mas cadê o povo de fé para fazer isso? Naquele tempo tinha os bons samaritanos. Saíam pegando os doentes, colocando nos ônibus para levar, né? Oh, meu Deus. Que Deus abençoe, meus queridos. Forte abraço. Vou encerrando a live por aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Pai, Senhor. Amanhã tem mais. Amanhã estamos na igreja. Farei lives amanhã direto da igreja. Na Frederico Meyer, número 20. Igreja Vida em Cristo. Forte abraço. Deus abençoe. Vai no meu canal. Se inscreve lá. Vai lá agora, irmão. Pastor Sérgio Sora Oficial. Pai, Senhor.